Você já parou para pensar como a fé pode impactar a vida de alguém? Hoje vamos revelar as palavras poderosas de Denzel Washington sobre Deus, que deixaram a indústria cinematográfica de boca aberta. Se você está buscando inspiração ou passando por um momento de incerteza, as reflexões de Denzel podem ser exatamente o que você precisa para fortalecer sua fé e encontrar clareza. Denzel Washington, um nome que ressoa não apenas nas telonas, mas também no coração de milhões ao redor do mundo. Nascido em Mount Vernon, Nova York, em 1954, Denzel rapidamente se destacou como um dos atores mais talentosos e respeitados de Hollywood. Com uma carreira que abrange mais de 4 décadas, ele conquistou prêmios que muitos apenas sonham: 2 Oscars, 3 Globos de Ouro e uma infinidade de outros reconhecimentos. Mas além dos papéis memoráveis que interpretou, Denzel sempre foi um homem de profunda convicção. Desde jovem, ele foi fortemente influenciado por sua família e pelos valores cristãos que lhe foram ensinados. Seu pai, um pastor pentecostal, e sua mãe, uma dona de casa piedosa, plantaram em Denzel as sementes de uma fé inabalável que o guiaria por toda a vida. Essa fé não é algo que ele mantém apenas em privado. Ao longo dos anos, Denzel foi aberto sobre suas crenças, falando frequentemente sobre como a oração, a leitura da Bíblia e a confiança em Deus moldaram suas decisões e o ajudaram a enfrentar os desafios da vida em Hollywood. Ele nunca teve medo de afirmar que, para ele, sua carreira de sucesso é uma bênção divina e que seu verdadeiro papel é ser um instrumento de Deus no mundo. Mas o que torna a fé de Denzel ainda mais notável é a forma como ele a vive no cotidiano. Em uma indústria muitas vezes criticada por ser superficial e materialista, Denzel se destaca como alguém que não apenas fala sobre Deus, mas que verdadeiramente busca viver segundo os princípios da fé cristã. Seja na maneira como ele trata seus colegas, nas escolhas de seus papéis ou em suas atividades filantrópicas, Denzel demonstra que sua vida é, antes de tudo, guiada por um compromisso espiritual profundo. Agora, imagine o impacto quando alguém com essa trajetória, esse histórico de vida e essa influência, faz uma declaração pública sobre sua fé que deixa Hollywood em choque. Vamos explorar o que exatamente ele disse e por que suas palavras repercutiram tão profundamente. E então, chegou o momento que ninguém esperava. Em uma entrevista que deveria ser apenas mais uma conversa sobre carreira e vida pessoal, Denzel Washington fez uma declaração que ecoou por toda Hollywood, deixando muitos atônitos. Em meio a perguntas sobre seus projetos futuros, Denzel, com sua voz firme e cheia de convicção, declarou: "Tenho vivido para agradar a Deus, e não os homens. Tudo o que sou, tudo o que fiz, foi guiado pela vontade divina. E é minha missão, onde quer que eu esteja, glorificar o nome de Deus e ser uma luz neste mundo." Essas palavras podem parecer simples, mas a maneira direta e inabalável com que ele as pronunciou deixou uma marca. Em uma indústria onde a fé raramente é mencionada, especialmente com essa intensidade, Denzel não apenas compartilhou suas crenças, ele as proclamou como o fundamento de sua vida e carreira. A repercussão foi imediata. Em um mundo onde muitos escondem ou minimizam suas crenças para se encaixar, Denzel fez exatamente o oposto. Ele colocou Deus no centro de sua narrativa, sem medo das críticas ou de possíveis repercussões. E o impacto foi estrondoso. Manchetes em jornais, debates em programas de TV e uma enxurrada de comentários nas redes sociais refletiram a surpresa e, em muitos casos, a admiração que sua declaração provocou. Alguns o aplaudiram por sua coragem, afirmando que Denzel se destacou como uma voz de autenticidade em uma indústria muitas vezes dominada pela superficialidade. Outros, no entanto, questionaram se havia espaço para tais declarações públicas de fé em um ambiente secular. Mas, independente das opiniões, uma coisa era clara: Denzel Washington havia quebrado o silêncio e, mais uma vez, desafiado as normas de Hollywood. E para Denzel, essa não foi apenas uma declaração isolada. Era uma reafirmação de um compromisso que ele vive diariamente. Um compromisso com Deus, com sua fé e com a verdade que ele acredita ser sua missão compartilhar. Para ele,
Essa não era uma questão de causar polêmica, mas de ser verdadeiro consigo mesmo e com o propósito que ele sente que foi chamado a cumprir. Mas por que essas palavras ressoaram tão fortemente? O que elas nos dizem sobre Denzel, sobre a cultura em que vivemos e sobre a importância de permanecer firme em nossas convicções, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece ir na direção oposta? A declaração de Denzel Washington não foi apenas um momento isolado de fé, mas uma verdadeira manifestação de suas crenças mais profundas. Mas o que exatamente ele quis transmitir ao dizer que vive para agradar a Deus e não os homens? Quando Denzel afirmou que sua vida é guiada pela vontade divina, ele estava reafirmando algo que muitos de nós podemos esquecer em meio às pressões do dia a dia: a importância de buscar um propósito maior, algo além das expectativas e dos padrões que o mundo nos impõe. Ele nos lembra que mesmo em uma indústria tão intensa como Hollywood, é possível manter uma bússola moral que aponta para algo muito mais grandioso. Mas a verdadeira questão aqui é: como podemos aplicar isso em nossas próprias vidas? Denzel não está dizendo que devemos ignorar as opiniões dos outros, mas sim que a aprovação do mundo não deve ser o nosso principal objetivo. Para ele, viver para agradar a Deus significa agir com integridade, tomar decisões que reflitam seus valores espirituais e não se deixar levar por modismos ou pressões externas. Imagine se cada um de nós, ao enfrentar desafios, tomasse um momento para refletir: estou fazendo isso para agradar os outros ou estou sendo fiel ao que realmente acredito? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar a maneira como vivemos, como trabalhamos e como nos relacionamos com os outros. É uma chamada para uma vida de autenticidade, onde nossas ações são guiadas não pelo desejo de agradar, mas por um compromisso sincero com nossos princípios. E essa reflexão é ainda mais poderosa quando consideramos o impacto que pode ter em nossa paz interior. Quando vivemos para agradar os outros, estamos constantemente à mercê de suas expectativas, que podem mudar a qualquer momento. Mas quando vivemos para agradar a Deus, encontramos uma base sólida, uma fonte de segurança e orientação que não muda com as circunstâncias. Essa é a essência da mensagem de Denzel Washington. Ele nos convida a nos perguntarmos: em quem ou em que estou baseando minha vida? Se a resposta for algo transitório ou externo, talvez seja a hora de reconsiderar onde estamos colocando nossa confiança. Denzel encontrou essa resposta em sua fé, e ela tem sido sua força motriz em uma das indústrias mais exigentes do mundo. A declaração de Denzel não é apenas sobre ele. É um desafio para todos nós. É um convite para reavaliar nossas prioridades, para buscar um propósito que transcenda o efêmero e para viver com uma autenticidade que inspira e ilumina o caminho dos outros. Ao fazermos isso, não apenas encontramos nossa própria paz, mas também nos tornamos faróis de esperança e verdade em um mundo que muitas vezes precisa desesperadamente disso. Denzel Washington não é a única figura de destaque que USA sua plataforma para expressar sua fé. Ao longo dos anos, várias celebridades têm compartilhado suas crenças espirituais, cada uma enfrentando a resposta do público de maneiras diferentes. Por exemplo, pense em Tony Ramos. Tony Ramos é conhecido por sua discrição, mas já mencionou em entrevistas sua fé católica e como ela é um alicerce em sua vida. Em premiações e entrevistas, ele não hesita em mencionar o papel de Deus em sua vida. Antônio Fagundes, embora seja mais reservado, já disse em entrevistas como sua fé católica o influencia e como ele valoriza sua espiritualidade. Já o ator Tiago Fragoso, que é evangélico, falou abertamente sobre sua fé, especialmente após passar por problemas de saúde que o fizeram se aproximar ainda mais de Deus. O que esses exemplos nos mostram é que, independentemente da área de atuação ou da fama, a fé tem um poder transformador na vida de cada um deles. No entanto, enquanto muitos artistas se voltam para a espiritualidade em momentos de crise ou transição, Denzel Washington se destaca por sua consistência. Desde o início de sua carreira, ele sempre manteve sua fé no centro de sua vida, não como uma resposta a um evento específico, mas como um alicerce constante. O que podemos aprender com isso? A fé não precisa ser algo reservado para momentos de dificuldade. Para Denzel e muitos outros como ele,
A fé é uma força motriz, uma bússola que orienta todas as decisões, grandes ou pequenas. E essa consistência é o que torna suas declarações tão impactantes. Elas não são apenas palavras, mas uma expressão genuína de uma vida vivida em alinhamento com suas crenças. Agora, pense na sua própria vida. Como você expressa sua fé? Ela é algo que você compartilha apenas em momentos de necessidade, ou é uma parte integral de quem você é, guiando suas decisões e interações diárias? A história de Denzel e de outras celebridades nos desafia a integrar nossa fé em todas as áreas da vida, vivendo com a mesma coragem e autenticidade, independentemente do que os outros possam pensar. Esses exemplos nos mostram que, quando vivemos nossa fé de forma autêntica, podemos não apenas encontrar paz e propósito, mas também inspirar outros a fazer o mesmo. Em um mundo onde é fácil se perder nas expectativas dos outros, que possamos seguir o exemplo de Denzel e dessas outras vozes corajosas, vivendo nossa verdade com confiança e constância. Veja como é lindo e gratificante espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja os eventos chocantes que aconteceram na gravação do filme A Paixão de Cristo, dirigido pelo ator Mel Gibson. Vocês ficarão impressionados. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.